Olá, queridos, graça e paz. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui nesse momento para ter acrescentado conhecimento acerca do batismo, dos tipos de batismo, e o desejo do meu coração é que você, através do conhecimento da palavra de Deus, possa conhecer mais de quem é o Senhor, das coisas acerca do Senhor, das coisas acerca do reino, e que você seja abençoado e que a sua vida seja transformada através do poder do conhecimento, amém? Então, para começar, essa foto linda que eu escolhi de um dos nossos batismos da nossa igreja, e vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender o que significa batismo, né? Tanto no grego quanto no latim, batismo tem o mesmo significado, que é imersão ou mergulho, ou seja, é o corpo completamente debaixo d'água, né? E o batismo, ela é uma das grandes ordenanças de Jesus. É a primeira que é o batismo, né? Depois da conversão, já vem uma ordenança de Jesus acerca do batismo. E logo em seguida, Santa Ceia. Vamos aos textos bíblicos a respeito disso? Primeiro do batismo, Mateus 28:19, que diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, se converteu, batismo, né? Olha o que Jesus fala. Fazei discípulos de todas as nações, ou seja, prega a palavra. A pessoa aceitou Jesus, ela já está apta para o batismo, porque se ela crer em Jesus, se ela confessar Jesus como seu Salvador, ela está apta ao batismo. Amém? Marcos 14, do 22 ao 24. A gente vai agora, através da palavra, ler acerca da segunda ordenança de Jesus, que é a Santa Ceia. Vamos lá. E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando-os o partiu, dando-lhes e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. Tomai e comei, é imperativo. Amém? E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Né? Antes da crucificação, o Senhor já falava. Então, quando a gente... o Jesus saiu com os discípulos aqui, já fazendo uma menção ao sacrifício de Jesus na cruz. Né? Os discípulos não entenderam de forma espiritual isso. Porque, olha, que por muitos é derramado. Eles não entenderam, mas agora que nós temos o conhecimento de toda a história, né? A gente consegue identificar que isso aqui já era uma menção ao sacrifício de Jesus na cruz. E quando Jesus fala tomar e comer, é imperativo. Amém? Então, olha, se converteu, aceitou Jesus, creu de todo o seu coração que Ele é o seu Salvador, não tem dúvida para o batismo, irmão. Batismo. Vai, se você ainda não é batizado, em nome de Jesus, que essa aula gere no teu coração a necessidade de descer as águas, de cumprir essa primeira ordenança de Jesus, esse Jesus que você aceitou e que você reconhece como seu único, suficiente Salvador, como o Senhor da sua vida. Agora você não é mais dono da sua vida. A partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente não é mais dono da nossa vida. Dono da nossa vida é Jesus. Então, se Ele é dono da nossa vida, se Ele é o nosso Senhor, nós temos que cumprir as ordenanças dEle. E a primeira é o batismo nas águas. Eu não estou preparado. Está preparado sim. Se você crê em Jesus, você está preparado. Isso é o engano de Satanás dizer que você não está preparado. Amém? E logo em seguida você já participa do corpo de Cristo, que é a Santa Ceia, né? No momento que a gente relembra o sacrifício de Jesus, que a gente sela a nossa união com o Senhor, né? O nosso pacto com Deus, sela a nossa comunhão com os irmãos, né? Quem é casado renova as suas alianças, mas o principal é renovar as alianças com o Senhor. Né? Relembrar aquele momento, reconhecer o sacrifício dele na cruz, exaltar, louvar o seu nome,
Ceia é celebração, ceia é relembrar o sacrifício de Jesus e ser grato por ele. Por isso, olha, isto é o meu sangue. Quando a gente toma o cálice, é o sangue de Jesus. Quando a gente come o pão, é o corpo de Cristo. Então, quando a gente ceia, por isso é a segunda ordenança dele, porque primeiro você nasce de novo com o batismo, e segundo, você automaticamente reconhece e é eternamente grato ao sacrifício que ele fez por você na cruz. E isso é o momento mais especial na vida do crente, irmão, é a Santa Ceia. Que você não negocie a Santa Ceia, que você não negocie nós estamos gravando esse vídeo em tempos de quarentena, por conta do coronavírus, e nesse período nós estamos ceando em casa. Mas não deixa de ceiar, vou acordar só na hora da ceia. Valorize esse momento, querido. Quando voltar os cultos presenciais na igreja, valorize estar nesse momento, porque esse momento é o ápice da vida do cristão. É o ápice do momento de comunhão entre os irmãos, que é o momento da Santa Ceia. É muito poderoso. A Santa Ceia nos renova, ela nos dignifica. A Santa Ceia, ela mata a nossa carne, sabe? Ela lava a nossa alma, porque é o corpo de Cristo em nós. Então, que você tenha esse ensino na sua alma nesse dia, que você precisa, se você não é batizado, cumprir essas duas grandes ordenanças de Jesus, e se você já é batizado, não negocie o momento da Santa Ceia. Amém? Vamos ao próximo. Os modos de batismo, né? Nós temos nós protestantes, na sua maioria, tá? É quase uma unanimidade nas igrejas evangélicas, os dois tipos de batismo. O nas águas, que na maior parte das igrejas é o por imersão, né? Igual o nosso pastor faz na nossa igreja, mergulha a pessoa com todo o seu corpo embaixo da água e ela ressurge dali uma nova criatura. E o batismo no Espírito Santo, tá? Vamos começar primeiro no batismo nas águas. Vamos lá. São 3 tipos de batismo nas águas. O primeiro é o batismo por aspersão, que é um bocado de água derramado com as mãos sobre a cabeça da pessoa, tá? Esse normalmente é feito na igreja católica, né? Que eles batizam as crianças. Depois a gente vai entender melhor um pouquinho sobre isso. Por que nós, evangélicos, cristãos, não batizamos crianças? Segundo modo, né? Segundo forma de batizar alguém nas águas é o batismo por efusão, que é um batismo dentro da água, mas com uma vasilha, a água vai sendo derramada na cabeça da pessoa, tá? E o terceiro, que é o que nós utilizamos, que é por imersão. Requer bastante água para que o batizando tenha o seu corpo completamente imerso e submerso, tá? Por que nas igrejas evangélicas a gente prioriza e opta pelo batismo por imersão? Por ele ser o mais fiel à palavra. Jesus foi batizado por imersão. E aí a gente comprova com esse texto de Marcos 1:10. A forma mais legítima por ter sido... desculpa, não, isso aí eu já falei. Vamos a Marcos 1:10. Eu achei que eu tinha botado a referência aí, mas não botei. Copiado o texto ali, né? Não copiei. Vamos então à palavra. Marcos 1:10. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito como pomba descia sobre ele. Então, se você pode perceber, logo que saiu da água. Quem sai da água é porque estava completamente imerso na água, não é? Então, por isso nós fazemos uso dessa forma de batismo. Vamos lá. O batismo nas águas é e deverá ser sempre uma declaração física, pública, de algo que já ocorreu no espírito e no coração do homem.
Thaís, e se eu já creio em Jesus, se eu já confessei a Jesus como meu Salvador, qual é a necessidade do batismo? A necessidade do batismo é você fazer essa declaração pública, é você fazer essa declaração física, sabe? É você se entregar para Jesus de uma maneira que isso vai mudar, vai ser um divisor de águas, vai mudar a tua história antes do batismo e depois do batismo. E aí surge o termo nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso se relaciona com o batismo. Vamos a Atos, esse eu transcrevi, tá aí, ó. Pode acompanhar comigo. Atos 8, 36 e 37. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, eis aqui água que impede que eu eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, se você crê de todo o seu coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ali, depois disso, Filipe foi e batizou aquele eunuco, porque ele creu que Jesus era o Filho de Deus. É o Filho de Deus. E aí, Atos 18, 8, outra referência, e Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Ou seja, qual é a prerrogativa do batismo? Qual é o pré-requisito do batismo? Crer que Jesus é o Filho de Deus. Crer no sacrifício de Jesus na cruz. Essa é a prerrogativa do batismo, tá? O que o batismo vai fazer por mim? Eu não sou batizado. O que o batismo faz por mim? Ou eu sou batizado, mas não tenho muita certeza, não me foi muito explicado, eu não tenho muito conhecimento a respeito disso, Thaís. O que o batismo faz por mim? Vamos lá? O batismo segue o crer. Marcos 16, 16, a parte A. Vamos lá? 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, você creu, você é batizado, é salvo. Mas quem não, aí a parte B é no próximo. Sem batismo não há testemunho. Aí a parte B do versículo. Mas quem não crer será condenado. Você crer em Jesus e não se batizar, você sela a condenação, porque a parte A do versículo diz, o batismo segue o crer. Então, quem crê e for batizado será salvo. Está diretamente ligado à salvação. Se você crê, aceitou Jesus, mas já acha que não precisa se batizar por causa disso, você não está testemunhando do sacrifício de Jesus. E isso sela a sua condenação. Ou seja, isso não garante, isso não permeia, isso não confirma a sua conversão e a sua salvação. Amém? Outra coisa que o batismo faz por nós é a remissão dos nossos pecados. Vamos lá, Atos 2, 38. Eu estou abrindo tudo com vocês. Vamos lá. Atos 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha só a sequência, né? Quando a gente aceita Jesus, a gente automaticamente é convencido dos nossos pecados, né? E aí ali, diante de Jesus, a gente se arrepende. E essa é uma prática que a gente leva por toda a nossa vida, porque todos nós somos pecadores, amém? Então a nossa vida é sempre de se arrepender, é sempre de correr para a cruz, porque é lá que a gente tem o perdão e a remissão dos nossos pecados. Mas em relação ao nosso primeiro encontro com Jesus, é isso. A gente se arrepende dos nossos pecados, aceita Jesus, o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, a gente aceita Jesus e aí logo depois é batizado, olha aí, vai acompanhando no texto. Logo em seguida é batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados. Então olha o que o batismo faz. Redime você dos seus pecados. E logo depois você recebe o dom do Espírito Santo. Ou seja, você é batizado com o Espírito Santo, o que não é automaticamente, necessariamente, falar em línguas,
ok? Falar em línguas é uma das evidências, mas não é, foi batizada com o Espírito Santo. Fala em línguas, não necessariamente, ok? É um dos dons do batismo do Espírito Santo, é uma das evidências. Então, olha, tem uma sequência. Em vários textos, nós estamos acompanhando que tem uma sequência. Depois, te lava dos teus pecados. Atos 22, 16. Vamos lá para mais essa referência. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Meu Deus, olha aí você que ainda não tomou a decisão pelo batismo. Olha aí que tremendo, ó. E agora, por que você se detém? Por que você ainda não fez o que você tem que fazer? Olha aí o que o apóstolo fala. Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando em nome do Senhor. Invocando o nome do Senhor. Ou seja, quando você se batiza, os teus pecados são lavados. Eu tinha um amigo assim, né? Era como se fosse um pai para mim, né? A gente chamava ele de tio Paulinho. O tio Paulinho, ele antes de se converter, ele fazia muita coisa errada, sabe? E aí quando ele aceitou Jesus, teve um momento de arrependimento e ele já automaticamente já quis o batismo. Éramos da Assembleia de Deus. E aí o tio Paulinho fazia uma brincadeira que depois que ele saiu da água, das águas do batismo, a água tinha ficado igual guaravita, que ele olhou para trás, a água estava igual guaravita preta, de tanto pecado. E é isso mesmo, quando a gente sai daquela água, a gente é uma nova criatura. Lá na nossa igreja, na CSN, quando as pessoas se batizam, nós vamos com a camisa nova criatura, porque é isso que representa o batismo, o renascimento, amém? Batismo é separação, é remissão, é renascimento. A descrença do batismo sela a condenação, como nós já falamos. Vamos aqui, deixa eu abaixar isso aqui. Qual o significado do batismo pelo qual passei? Então, a água serve como um sepulcro. Ficam lá as coisas mortas que não te cabem mais, que não servem mais na sua nova vida. Vamos ler Colossenses 2, do 12 ao 13. Está transcrito aí no slide. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Aleluia! Glória a Deus que perdoa os nossos pecados. E quando a gente já estava morto no nosso pecado, nas nossas práticas, o Senhor nos achou e nos convenceu do pecado e nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Glória a Deus. O que significa estar em Cristo? O que significa isso? 1 Coríntios 1,30 nos responde. Então, partiu 1 Coríntios 1,30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, qual para nós foi eleito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Tá vendo? Você está em Cristo por causa de tudo isso. Você é dele, você está nele, porque foi feito em você, por parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Aleluia! E agora, ser uma nova criatura. De onde surgiu esse termo? Por que a gente usa esse termo? Gálatas 3, versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Ou seja, você se revestiu de Jesus. Você não é mais revestido do pecado, da natureza adâmica, tendenciosa ao pecado. Você agora está revestido em Jesus. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Né? Por isso você é uma nova criatura, você renasce depois do batismo. Por isso, irmão, que o momento do batismo é uma luta tão grande que a gente passa, é desânimo, é alguma coisa que acontece para nos tirar do foco, porque o batismo é a primeira ordenança de Jesus que você cumpre.
Então, normalmente a gente passa uma lutinha, um desânimo, sabe? Vem um ataque, mas permanece firme. Quem permaneceu firme desfrutou desse momento, sabe? Da alegria de participar do batismo, de renascer em Jesus. Isso é muito importante, sela a nossa história, sela a nossa salvação, sela a nossa comunhão e intimidade com Deus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Respostas às principais perguntas sobre o batismo. Essas 5 perguntas são as principais e a palavra de Deus responde a cada uma delas. Antes disso, eu queria falar uma coisa para você a respeito da escola de crescimento, né? Pegando o gancho que a gente vai falar um pouco do que a CESN pensa, né, acerca de batismo. Então a gente vai, deixa eu esclarecer alguma coisa para vocês a respeito do objetivo da escola de crescimento. O objetivo da escola de crescimento é te preparar para o ministério. Ah, Thaís, mas eu não quero fazer nada depois que eu sair da escola de crescimento. Eu quero continuar chegando na igreja, assistindo o culto e indo embora. Amém. Mas a escola de crescimento é além de te trazer conteúdo bíblico, de te ajudar a compreender, né, a visão da Bíblia, ter um entendimento maior acerca das coisas de Deus pela sua palavra, ela também é uma preparação, porque ninguém, irmão, vai se consultar com um dentista que não fez faculdade, né? Ninguém vai a um nutricionista sem que ele tenha estudado para trabalhar com aquilo ali. Então, automaticamente, a gente tem que fazer as coisas do Senhor com excelência. E a CZN, ela é uma igreja que, além que a sua marca é o amor, a sua marca é missões e a sua marca é ensino. Por isso a gente tem tão forte a escola de crescimento. Por isso que todo mundo que chega na CZN é direcionado para a escola de crescimento, porque ela é conhecimento para você, ela é luz para o seu caminho, ela te ajuda a compreender as coisas da palavra, né? Os mistérios de Deus escondidos e que são revelados através da sua palavra, e ela também te prepara para o ministério, para você exercer o seu ministério com excelência, além de você conhecer a visão da igreja. Thaís, eu estou há tanto tempo aqui na igreja e nunca fiz escola de crescimento. E talvez se eu te perguntar uma coisa, você não vai saber responder de acordo com a visão da nossa igreja. Né? Como a gente vai ver aqui acerca do batismo de crianças, existem igrejas que batizam igrejas evangélicas, a partir de 12, a partir de 15, a partir de 10. Tem igreja que batiza a partir de 13, enfim. Cada igreja com a sua visão. E se alguém te perguntar, ou se o seu filho com 12 anos quisesse batizar, o que você vai dizer para ele? A gente precisa conhecer a visão do nosso pastor acerca da igreja, para a gente poder conhecer a nossa igreja, ter identidade com a igreja, né? Você não está ali só por estar, você conhece o lugar que você está, né? Você conhece e sabe dar informações sobre esse lugar. E a escola de crescimento é o lugar ideal para você aprender isso, acerca da visão da igreja. É o que eu falo, muita gente chega na CSN com muitos anos de caminhada, né? Às vezes já tem faculdade de teologia, ou já fez um seminário básico em teologia, ou intermediário, enfim. Mas a escola de crescimento, mas mesmo assim a gente encaminha essa pessoa para a escola de crescimento, porque não é só conteúdo, também é visão da igreja. E para você estar numa igreja, você precisa conhecer a visão do seu pastor acerca de algumas coisas, tá? Nós já tivemos aula de primícias, dízimos e ofertas, né? Ou vamos ter, não me lembro agora, não me recordo, mas batismo, enfim. Nesses módulos, principalmente na N1, a gente conhece a visão da igreja. Então é por isso que é muito importante, amém, querido? Conhecer a visão do seu pastor acerca das coisas. Eu, quando era adolescente, na Igreja Assembleia de Deus que eu era, fui batizada aos 12 anos. Mas se eu tivesse 12 anos na CESN, eu não me batizaria com 12 anos. Entendem? Porque cada pastor tem uma visão acerca do seu rebanho.
e Deus dá liberdade ao pastor para isso. Amém? Vamos lá. Primeira pergunta comum sobre o batismo. Quantas vezes, essa é comum mesmo, quantas vezes uma pessoa pode ou deve se batizar? Ah, vamos lá, eu sou batizada, aí me desviei, aí agora eu voltei para Jesus, eu queria me batizar de novo, eu posso? Vamos ver o que a palavra diz a respeito disso. Assim também Cristo ofereceu-se uma vez para lavar os pecados de muitos. Aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Ou seja, quando você opta pelo batismo segundo, terceiro batismo, você está inutilizando o sacrifício de Jesus, né? Jesus foi batizado uma vez, Jesus morreu na cruz uma vez. A gente não precisa ficar, quando você se afasta, volta para Jesus, você se reconcilia, aquele batismo que você fez lá atrás está valendo. Você, quando se desvia, você não anula o sacrifício de Jesus, você não anula o seu batismo. Amém? Então, uma vez só, irmão. Se desviou, enfim, escolheu outros caminhos, voltou, se reconciliou, se arrependeu, a partir dali você já é batizado, vida que segue, vai renovando a tua comunhão com o Senhor na Santa Ceia. Amém? Pergunta 2. Nós batizamos crianças? Na CSN a partir dos 14. Raríssimos casos, 13, no mínimo, tá? Então, quem te perguntar, você sabe quantos anos a CSN batiza? A partir de que idade? 14 anos, visão do pastor Márcio Rocha, pastor presidente da igreja. Amém? Aquele cujo cônjuge não concorda com a sua fé, pode ser batizado? Ah, Thaís, eu sou evangélica, mas o meu marido não é. Ou eu sou evangélico, minha esposa não é. Eu posso me batizar? Ou eu preciso esperar que ele se converta? Vamos lá? Romanos 14, 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, ou seja, pode se batizar. Segundo a visão da nossa igreja, pode se batizar. A palavra, o pastor não tem como revogar a palavra. Amém? Agora, com relação a ser recebido como membro, é outra coisa. Se você é casado no papel, ah, Thaís, eu sou casada no papel, meu marido não é crente, ou vice-versa, tá? O esposo não é crente, a esposa não é crente, mas eu sou casada no papel, tudo direitinho, eu posso ser recebida como membro? Pode, sem problema nenhum. Agora, posso me batizar? Pode. Posso ser recebida como membro? Pode, se tiver tudo certinho no papel. Thaís, eu moro junto há muitos anos, meu marido não quer casar, ou a minha esposa não quer casar, mas eu quero me batizar, eu posso me batizar? Então, pode se batizar, mas aí é importante que você marque um gabinete com o pastor Márcio, para que ele converse com você e te explique tudo que vem depois do batismo, ok? Porque você não poderá ser apresentado como membro, porque você não está com a sua... você está com brecha, você não está com a sua vida toda acertadinha. Ah, Thaís, mas aí o que eu posso fazer? O batismo. Batismo você, né? Numa conversa com o pastor, você é liberado para se batizar. Agora, se você... Ah, não, mas eu tô bem, Thaís. Eu acho que eu não preciso casar no papel, não. Eu concordo com ele. Aí já é outra história. Amém? Aí já é outra história, porque batismo é renascimento, é mudança de vida, é nova criatura. Você vai sair dali com os mesmos pensamentos, conformados com o que a lei não te respalda, né? A lei dos homens e lei de Deus. Se você mora junto, você tem que se casar. Se você não é casado, precisa oficializar. Mas o meu cônjuge não quer. Mas você tem vontade? Tenho. Então, batiza. Agora, espera um pouquinho para ser apresentado como membro. Vamos orar e vamos oficializar isso daí. Olha, nós temos uma irmã que ela está com a gente há muitos anos e ela está nessa situação. E ela não consegue... O marido nunca quis casar, tem 2 filhas, ele nunca quis se casar com ela. Então, isso é uma coisa que
ela não tem controle nem ninguém. Vamos orar. E aí a gente orou, anos orando com ela. Do nada, o marido dela falou, vamos casar? Estão ajeitando tudo para casar. Então, assim, irmão, é com sabedoria. Não é arrumar confusão porque o marido não quer e aí você vai poder se batizar, mas não vai poder ser apresentado como membro, que o marido está atrasando a tua vida, que a esposa está atrasando a tua vida. Nada disso. Sabedoria do alto. Faz a tua parte, como está dizendo aqui, olha, em Romanos 14, 12, cada um dará conta de si mesmo. Faz a sua parte, ora, seu marido é autoridade sobre a sua vida, sua esposa, ame-a, respeite-a, faça a sua parte em oração, faça a sua parte cuidando de você. Se você quer se batizar, batize-se. Agora, não culpe, não jogue um peso sobre a pessoa que você vai acabar afastando ela mais do Senhor e jogando esse sonho, essa realização muito mais lá para frente. Amém? Vamos lá. Pode-se batizar alguém que ainda possua algum vício? Vamos ler o que a palavra de Deus nos diz. Porque a palavra de Deus, ela é a nossa bússola. Não adianta. Deixa eu achar Atos aqui. A palavra de Deus, ela é a nossa bússola. Ela é a nossa direção. Então, tudo que a gente tem que saber a respeito da nossa vida, da nossa conduta de vida, a resposta está na palavra. Amém? Atos 8, 36 e 37. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco, olha, eis que, aquele texto do eunuco, eis aqui água, que me impede de ser batizado? 37. E disse Filipe, é lícito, se você crê de todo o coração. Respondendo ele, disse, creio que Jesus é o Filho de Deus. Aí eu quero ler o 38. E mandando parar o carro, desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Né? E Filipe aparece em outra cidade, mas olha só. Não tem nada que nos impeça do batismo. Você vê esse texto do eunuco. O eunuco quis, tem alguma coisa que me impede? Ele falou, Filipe falou para ele, você crê em Jesus? Sim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, amém, você pode se batizar. Agora, quando a gente, é o que eu falei acerca do querer continuar numa relação não oficial, né, não oficializada. Thaís, eu ainda fumo. Eu posso me batizar? Então, você quer continuar fumando? Não, eu não quero, mas eu já tentei, eu quero continuar tentando e tal. É uma vontade sua, mas você tem que ser muito sincero, porque você pode mentir pra mim, pode mentir pro pastor, pode mentir pra sua família, mas a gente nunca vai conseguir enganar Deus, sabe? Então, nada te impede de ser batizado, só que você tem que ter uma consciência de que quando você sai da água de batismo, você é uma nova criatura. Então, como você é uma nova criatura com hábitos antigos? Entende? Eu acho que não é coerente. Nada te impede de ser batizado. Você só precisa crer em Jesus. Mas você vai sair dali sendo uma nova criatura para levar uma nova vida? Thaís, eu tenho certeza que saindo dali eu vou ser outra pessoa. Amém. Amém. Agora, se você quiser levar o batismo como algo que é só, como que eu vou dizer? Eu vou me batizar. O pastor falou que vai ter batismo, eu quero me batizar. Mas você entende o que é batismo? Sabe? Você entende? Você quer mesmo? Essa é outra coisa. Então, que o batismo seja uma atitude racional. Você nunca deve se batizar porque alguém está falando que você tem que se batizar. Você tem que se batizar por causa da sua consciência, de quem é Jesus, eu quero servir a Jesus, eu quero, e essa é a primeira ordenança, eu não posso deixar de fazer isso. Essa tem que ser uma consciência sua. Amém? Eu posso participar da Santa Ceia? Vamos a 1 Coríntios 11, 29. Vamos lá. 11, 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Santa Ceia é um ato racional e com seu completo entendimento do que você está fazendo, que é você está ali participando e relembrando o sacrifício de Jesus. Então, se você se considera indigno,
né? A palavra fala no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim comanda o pão e do cálice. Quando você, não está dizendo para você não ceiar, está dizendo para você se examinar. E antes de você tomar do pão e comer do cálice, por isso que fala, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai lá e resolve, porque você se examinou antes. Antes de você ceiar, Senhor, traz a minha memória se eu preciso consertar com alguém, se eu preciso me consertar com o Senhor acerca de algo que eu fiz. Isso é você se examinar, é você procurar em você o que te limita, o que te tornaria indigno de participar da mesa do Senhor, né? E ali você se conserta e você pode ceiar. Porque se você levar isso, por exemplo, come indignamente. O que é indignamente? Todos nós somos indignos, né? Ninguém mereceu esse sacrifício de Jesus. É graça, é de graça. É meu, foi por mim, mas eu não mereci. Então todos nós somos indignos. Amém? Então, olha, se examina, analisa, relembra, traz a sua memória. Se você estiver sem falar com alguém, se você estiver chateado com alguém, vai lá, pede desculpa, se conserta com a pessoa. Se não for ali no momento da ceia, dentro da igreja, você tem que pensar nisso antes, se conversar com a pessoa antes, mandar uma mensagem, enfim, se você tiver que botar o pão e o cálice do lado e se consertar com alguém via mensagem mesmo, é o que a palavra diz, que a gente precisa se examinar e não participar da ceia de forma indigna. Como membro da igreja, depois que eu me batizei, estando com tudo certinho, como eu falei, eu posso ser apresentado como membro da igreja, ser recebido como membro da igreja. E qual é o meu papel, né? O que acontece quando eu sou membro da igreja? Quando você batiza e você ceia, você entra definitivamente e legitimamente para a comunhão da igreja. Amém? Torna-se beneficiário e beneficiado, responsável pela integridade, funcionamento, manutenção. Beneficiário, abençoa alguém, você participa, você se torna parte da família. Beneficiário, você cuida do pastor, você cuida do seu líder, do seu facilitador, você cuida, sabe? É você se doar, somos irmãos. Família se cuida. E é beneficiado com tudo isso. É recíproco sempre. Responsável pela integridade, funcionamento e manutenção da igreja. Isso está também relacionado a dízimos, ofertas, amém? E também cuidados com a casa de Deus. Viu uma criança com o pé na parede, a sua criança com o pé na parede? Na casa de Deus não, porque aqui é a casa de Deus, amém? A gente é responsável por isso. Passa a ser participante das bênçãos de Deus, né? Na comunhão dos santos, o Senhor ordena a sua bênção. Passa a ser instrumento de Deus para pregar o Evangelho. Na CESN, a escola de crescimento te prepara para servir ao Senhor com excelência nos ministérios. Então, você chegou na CESN, conhece alguém que chegou e não está na escola de crescimento, fala com a pessoa, fala para ela procurar a gente, Rafael, eu, que é para a pessoa se matricular. Quem entra na CESN tem que fazer escola de crescimento. Thaís, já fiz escola em outro lugar, quero trabalhar no Ministério Infantil. Não, você só pode trabalhar nas estruturas da igreja se estiver fazendo ou se tiver feito escola de crescimento. O mesmo para o retiro, divisor de águas para as mulheres, para os homens, mulher única, homem ao máximo, tudo passa pela escola de crescimento. Então, Thaís, a igreja tem vários cursos, tem Casados para Sempre, tem um monte de curso. O que eu faço primeiro quando eu chego na CESN? Escola de crescimento, porque ela é o pontapé inicial para você, ela é pré-requisito para você ter acesso aos outros cursos. Amém? Entendidos? Agora vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo, que é receber poder de Deus. É você ser visitado pelo Espírito Santo de Deus de uma maneira que você recebe poder. Preste atenção nesse texto de João 16, 7, 8. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Jesus falando acerca do Espírito Santo. Até Jesus ressuscitar e ir morar no céu, a gente não tinha o Espírito Santo conosco, tá? O Espírito Santo só veio quando Jesus subiu. Mas quando eu for, vou-lo enviarei.
E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem faz isso? O Espírito Santo, mais ninguém. Quando você estiver orando por alguém, para que a pessoa se converta, não é você que vai convencer. Esquece, você pode pregar Jesus, mas o principal é você viver Jesus. Viver a vida de Deus, que a pessoa veja testemunho na sua vida e que você ore, Senhor, Espírito Santo, convence esse meu irmão, esse meu pai, esse meu amigo acerca do seu pecado. Traz a luz, Senhor, sobre a vida dele, que ele te reconheça como seu Senhor. É essa a nossa oração. Amém? A gente pode falar de Jesus, mas com muita sabedoria, porque senão, dependendo da pessoa ou da forma que a gente fala, a gente espanta, a gente distancia a pessoa, né, do Senhor. Sem acusação, sem dedo apontado, né? Porque pecadores todos nós somos. Igual quando Jesus, quando aquela mulher adúltera, Jesus chegou naquela situação, todo mundo querendo apedrejar ela por causa do adultério dela. Aí Jesus pega e fala assim, ué, tipo assim, alguém aqui que não tenha pecado pode atirar pedra nela. Ninguém atirou. Por quê? Ela era tão pecadora quanto todos os cristãos que estavam ali com a pedra na mão para atacar nela. Então que a gente entenda que nós somos pecadores e o pecado do outro não é maior do que o nosso. Diante de Deus, todo pecado é pecado. Então, a gente não pode acusar ninguém, sabe? A gente tem que orar pela pessoa. E o Espírito Santo é aquele que convence a pessoa dos seus pecados, que nos convence dos nossos pecados e que nos leva até Jesus. Amém? Quando nos convertemos, recebemos a missão de falar do amor de Deus a outras pessoas. Para isso, precisamos de poder. Poder. Somente imergindo na presença do Espírito Santo, sendo revestidos dele, é que conseguimos ser eficientes nessa missão. Presta atenção, como que você vai receber do poder de Deus se você não foi convencido do seu pecado? Você não tem como pular essa etapa. Se arrependeu, aceitou Jesus, se convenceu do seu pecado, você não pode mais viver por você, se batizou, remiu o pecado, lavou dos pecados, e aí você está limpo. E aí o Espírito Santo vem. Você está pronto para receber poder. Aquilo tudo que eu falei a respeito do que a gente faz na igreja como membro, né? O que a gente representa na comunidade da igreja como membro, é isso. Você não faz. A verdade é que a gente não faz nada sem poder de Deus, sem poder do Espírito Santo. Eu não tenho como dar essa aula sem o poder do Espírito Santo, porque eu estou falando acerca da palavra de Deus, sabe? Então a gente tem que buscar nos revestir e sempre imergir, como diz aqui, imergir no poder de Deus. E essa visitação do poder de Deus é que nos batiza com o Espírito Santo. Evidências do batismo no Espírito Santo. Uma das evidências, não é a única, é o falar em línguas, tá? Veja as passagens bíblicas que nos afirmam que o dom de línguas é recebido mediante a presença do Espírito Santo. Existem igrejas mais tradicionais que não reconhecem o falar em línguas como um dom do Espírito Santo, uma evidência do batismo com o Espírito Santo, ok? As igrejas pentecostais reconhecem, baseadas nesses textos. Então vamos lá. Atos 2 e 3, capítulo 2, versículos 2 e 3, que diz: E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, né? Aqui nesse capítulo 2 fala da descida do Espírito Santo. Então, olha só, essa é uma evidência, línguas repartidas como de fogo, né? Então, línguas estranhas. Atos 10, 44, mais um texto. E dizendo Pedro, o título é
o Espírito Santo desce sobre os gentios. Atos 10, 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Ou seja, o poder de Deus foi tão grande na vida de Pedro ali naquele momento, que o poder de Deus invadiu a vida das pessoas e inundou a vida das pessoas com muito poder. O Espírito Santo visitou essas pessoas com muito poder. Então, mais uma evidência de que o Espírito Santo veio sobre a vida dessas pessoas. Próximo, 1 Coríntios 14, 18 e 19. Dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos. Desculpa, estou lendo errado. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Que língua desconhecida é essa? Né? Que língua é essa? É a língua estranha. Amém? Antes do Pentecostes de Atos 2, que nós vimos lá que era a descida do Espírito Santo, ele operava descendo sobre várias pessoas, como João, Isabel, Lucas, Simeão. O Espírito Santo visitou com poder muitos outros homens e mulheres de Deus. Amém? Vamos lá. A finalidade do batismo no Espírito Santo: realizar obra da evangelização com ousadia, poder e autoridade do céu. A aula já está extensa. Vocês depois consultem essas referências, que estão todas aí, vão ficar gravadas aí para você ter acesso, tá bom? Realizar obra da evangelização com ousadia, poder e autoridade do céu. É isso que o batismo, a visitação do Espírito Santo com poder na sua vida te proporciona. Produzir mais conversões, Atos 11, 24. Dar visão aos perdidos, Atos 16, 9, 18, do 9 ao 11. Proporcionar mais intimidade com Deus, 1 Coríntios 14, 4 e Romanos 8, 26. Preparar para receber os dons do Espírito para edificação pessoal e crescimento da igreja, 1 Coríntios 12, 11. Capacitar a desbaratar o inimigo. Capacitar a desbaratar o inimigo, 2 Coríntios 10, 4 e 5. Te prepara para receber quando você recebe batismo com o Espírito Santo, quando você recebe a visitação do Espírito Santo com poder, que é isso que é o batismo, isso te prepara para receber os dons. Você, às vezes, numa visitação poderosa do Espírito Santo na sua vida, você, a partir dali, começa a ter visão. Deus te dá o dom de visão, de interpretação de sonhos, o dom de revelação. Deus fala com você algo, você falando com a pessoa, Deus fala algo no teu ouvido, é um dom de revelação. Deus te usa de forma poderosa, mas a partir do encontro com esse poder do Espírito Santo, essa visitação. Amém? Acho que acabamos. Então, meu querido, em nome de Jesus, minha querida, que você creia e busque o batismo do Espírito Santo, né? Que você queira desfrutar disso, que você queira viver a plenitude que é você desfrutar do poder de Deus. Ah, Thaís, eu me batizei, eu aceitei Jesus, me batizei, tô ceiando, pra mim tá bom. Busca mais, Deus tem mais, sempre mais. E é através do poder do Espírito Santo. Você ora, você busca, você se entrega, Ele vem e faz coisas tremendas na sua vida. E isso tudo é para você e é para os outros, porque Deus, Ele nunca faz nada só para nós, é sempre para a gente fazer pelos outros. Isso é visão de reino. Amém? E aí, como é que você faz para buscar esse poder? É você obedecer a palavra, é você ler a palavra, estudar, mergulhar na palavra, é você desejar a presença do Espírito Santo, receber, você querer receber esse poder, é você buscar com perseverança, sabe? Com intensidade, é você confiar que você vai receber, porque se você tiver alguma coisa te condenando, eu não posso receber não, por causa disso, disso e disso, porque eu falei uma mentirinha semana passada, não, você vai para a cruz, se arrepende e busca o poder de Deus, amém? Busca a visitação do Espírito Santo. Isso tem na apostila de vocês, página 44. E o diabo não quer essa intimidade, o diabo não quer essa proximidade do Senhor.
da gente com o Senhor, porque isso edifica, isso muda a nossa história. Cada vez que o Senhor, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê que todo lugar que Jesus passou, nunca mais foi o mesmo. Toda pessoa que teve um encontro com Jesus, que se esbarrou com Jesus e que relatou isso na palavra, que se encontrou, né? Zaqueu, aquele cobrador de impostos que era ladrão e teve um encontro com Jesus e tudo mudou na vida dele. Fora outras pessoas, né? Que a gente lê a palavra, a gente tem tantos relatos, então não tem como. Toda vez que o Senhor nos visita, algo acontece, algo nos move, algo nos modifica, é o poder de Deus. E o diabo não quer que isso aconteça. Então, por isso que toda vez que você vai ler a Bíblia te dá sono, toda vez que você vai orar você dorme, toda vez que você vai procurar um livro para ler você começa e não termina, porque o diabo não quer que você tenha esse mergulho de intimidade, esse aumento de intimidade. Não é a vontade do diabo. Então que você, em nome de Jesus, busque, queira e trabalhe por isso, para receber os dons do Espírito, para receber poder do Espírito, e você nunca mais vai ser o mesmo. Amém? Amém, querido? Sem medo, sem preocupação, só se entrega. Se entrega à presença do teu Deus, se entrega, coloca um louvor, busca o teu Senhor, porque você é filho e Ele tem prazer nos seus filhos. Ou seja, quando você chama, Ele vem. Quando você ora, Ele te escuta. Quando você louva, Ele recebe. Amém? Então busca mais, sempre mais, do poder do Espírito Santo, que isso vai mudar a tua história. Cada vez que o Espírito Santo te visita com poder, algo sobrenatural acontece na sua vida. Isso te prepara para as coisas grandes e firmes que o Senhor tem para liberar sobre você. Isso te prepara para o cumprimento das promessas. Isso te prepara para ser usado por Deus com poder para outras pessoas. É só glória de Deus. É só glória. Que você queira, tenha sede e vontade de desfrutar dessa presença tão poderosa do Espírito Santo. Amém? Receba esse conteúdo, essa aula, qualquer coisa, qualquer dúvida, pode nos chamar, comenta lá na plataforma, manda mensagem no privado, todos vocês têm meu WhatsApp, o WhatsApp do Diácono Rafael, fiquem à vontade. Essa lição tem 2 exercícios, elas serão, o gabarito vai ser disponibilizado lá na plataforma Google, tá? E aí a gente vai trocar. Eu quero que vocês me mandem como atividade um parágrafozinho. Isso vai contar para tudo que a gente pede, isso vai contar para a sua aprovação para N2, tá? Então é importante que você se dedique, que você cumpra as tarefas, realize as tarefas, envie para nós, para o e-mail da Escola de Crescimento ou para o meu e-mail, enfim. Lá no grupo a gente coloca para vocês. E aí eu preciso que vocês me enviem um parágrafozinho, 4 linhas. Você escreve o que você entendeu sobre essa aula, qual foi o que trouxe luz no teu conhecimento a respeito disso, coisa que você tinha dúvida, que você não sabia. E eu queria que você me contasse se você já viveu alguma experiência forte que você teve com a visitação do poder do Espírito Santo na sua vida, algo que te marcou, que você sentiu que mudou a sua vida, que a tua vida foi uma outra depois disso. A minha, já vou antecipar, eu fui batizada com o Espírito Santo e recebi o dom de línguas da sala da minha casa. Eu era adolescente e a gente recebeu uma amiga em casa, eu, minha mãe e minha irmã. E aí a gente sempre lanchava e orava. A gente sempre orava. Sempre que a gente recebia amigos, a gente orava lá em casa. E aí nós fizemos um momento de louvor, de adoração e oramos. Éramos 4 mulheres. E minha irmã criança, eu adolescente, mas o Senhor me visitou de uma forma tão poderosa, tão linda, na sala da minha casa. E ali eu fui batizada com o Espírito Santo, recebi o dom de línguas e foi tremendo para mim. Ali, a partir dali, minha vida mudou. Eu tive outro nível de intimidade com Deus, sabe? Eu entendi mais do Senhor, eu tinha mais intimidade com o Senhor e foi tremendo. E eu desejo isso para a sua vida também. Amém? Presença, poder, intimidade com o Espírito Santo. Fica na paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém?
Tchau, tchau.